Acesse sejaamigo.com.br e conheça os planos. Amigo, viva conexões reais. Olá, para você que nos acompanha, está no ar mais uma entrevista do Repórter MT. A convidada de hoje é Kátia Nunes da Cunha. Ela que é pesquisadora do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Áreas Úmidas de Mato Grosso e também é professora doutora da UFMT. Kátia, seja muito bem-vinda ao Repórter MT. Muito obrigada por esta oportunidade. Estou aqui pronta para poder dar as informações que vocês quiserem. Né? Então vamos lá, vamos começar falando como especialista nessa questão de áreas úmidas. A gente sabe que as áreas úmidas elas desempenham um papel crucial para toda a nossa sociedade em si. Temos várias delas no Brasil inteiro. Puxando aqui para nossa região, especialmente, nós temos o Pantanal, né, que é a maior planície inundável do mundo. Como que o Pantanal se destaca em relação às outras áreas úmidas e qual que é a importância dele para nós aqui do Mato Grosso, de Cuiabá, da nossa região? Todas as áreas úmidas, né, elas independem do seu tamanho. Sim. Elas têm funções que traz benefícios para a sociedade, para nós. Desde a questão climática, amenizar o clima, né? Nós temos da conservação, também a parte de purificação da água, além de produzir serviços ecossistêmicos, por exemplo, no Pantanal, produzir pastagens, né? E produção de peixes. Então são itens que a natureza promove para a gente, sem a gente estar, de alguma forma, plantando ou colocando algum tipo de adubo. Ela mesmo se organiza, né, no seu funcionamento com as inundações, produz esses tipos de serviços, né? E então o Pantanal, nós já temos uma população tradicional, né, que vive ao longo dos seus rios, né, que usam esses produtos que a natureza produz, e pela sua beleza, pela sua oportunidade que ela oferece, por exemplo, para turistas, é fantástico. Enquanto você vai para a Amazônia, que é fechado, né? Aqui no Pantanal não, você tem toda uma paisagem aberta que você pode ter acesso e ver. Então isso é um patrimônio imenso que nós, sociedade aqui mato-grossense, brasileira, nós temos. Então, por isso, é muito importante a gente olhar para esse ecossistema de uma forma muito carinhosa. A gente fala de uma maneira muito positiva do Pantanal, obviamente, é o nosso bioma aqui, tem toda a nossa representatividade, mas citando esse ano que a gente está vivendo, estamos passando por uma das piores secas, uma das piores queimadas em todo o estado, acredito que no Brasil também, mas em Mato Grosso parece que está ainda pior. E a gente sabe que o Pantanal é uma das regiões afetadas por esses incêndios florestais. Não tanto quanto houve em outros anos, mas ainda assim não deixa de ser uma região que tem sofrido com isso. E aí eu te pergunto, Kátia, como que essa seca extrema que a gente está passando, essas temperaturas altíssimas também, e esses incêndios florestais impactam diretamente no Pantanal, nessa área úmida nossa? Eu acho que isso é notável mesmo, o impacto. Não há como negar. Tá? Então você tem, enquanto houver a seca extrema e a temperatura alta, haverá fogo, haverá incêndio. Sim. Por quê? Cada chuva, pequena que seja, já é o suficiente para a semente germinarem, produzir biomassa que depois seca, que é combustível. Então a estratégia que eu acho mais adequada não é só o combate do fogo, nós temos que trabalhar em adaptação. O que é adaptação? Buscar formas alternativas para evitar o fogo. Sim. Isso é possível se você organiza uma mesa de pessoas que entendam do Pantanal e entendam de tudo isso para buscar essas estratégias adaptativas. Imagine você, passa um incêndio, quantos milhões de animais, né, são mortos, né? E aqueles que conseguem sobreviver, do que eles vão se alimentar e a água que eles vão tomar.
Então, adaptação também nós temos que olhar esse lado da seca. Porque nas fazendas os proprietários constroem poços artesianos, tem as vasilhames especiais para o gado, né, tomar essa água, mas a distância entre essas áreas, onde tem a fauna silvestre, não tem acesso a esse tipo. Sim. Então nós temos que pensar num global, né, o Pantanal como ele todo, né, porque o incêndio, ele destrói cercas. Construção de cercas é caríssimo. Casas, né? Estruturas das propriedades. O próprio pasto, que foi um gasto enorme para poder se tornar o que é. E tem uma coisa no Pantanal que difere do Cerrado. No Pantanal nós temos 2 grupos de plantas. Aquelas plantas que são adaptadas ao fogo. Né? Que suportam, porque todo o seu sistema, em termos de gramíneas principalmente, é escondida sobre o solo. Mas nós temos as melhores pastagens de alta qualidade, elas não têm adaptação ao fogo. E elas estão geralmente em áreas de solo de areia. Então, a grande preocupação é, se você destrói toda essa vegetação, que você queima, está sendo queimado, que são os fogos subterrâneos, você vai chegar na areia. Em 2020 teve tempestade de areia, certo? Então aí é uma situação agravante e nossos governantes têm que olhar sobre esses aspectos, né? Então é urgente uma adaptação, uma política de adaptação a essa situação. Aproveitando que a gente comentou no comecinho dessa pergunta até sobre essa questão do fogo. A gente está acostumado, todos os anos, pelo menos na região do Pantanal, tem esse evento que pode-se dizer que é cíclico, né? Acontece todos os anos, que é das queimadas, incêndios no Pantanal. Isso já vem há muito, muito tempo. O que ainda precisa ser feito? Talvez, não necessariamente para evitar as queimadas, já que elas vão acontecer e talvez não tenha como conter isso, mas para poder se precaver de que elas não tragam estragos tão grandes quanto elas têm trazido nesses últimos anos. O que está faltando, o que precisa ser mudado para isso melhorar? Você disse uma coisa correta, tá? O Pantanal sempre teve fogo. Sim. Mas nós não tínhamos em todo o Pantanal. Sim. Nós tínhamos regiões, né, que acontecia o fogo. Só que nós estávamos num período onde o clima, um ano seco, mas no outro ano era chuvoso, Isso tinha mesmo. inundação. Então dava tempo da biota, dos organismos ali sobreviverem, ou mesmo eles migrarem de um lugar para outro. Só que com os incêndios não há essa possibilidade. Então, como? O que é que nós podemos fazer? Eu acredito muito que a gente precisa identificar aqueles lugares que são mais importantes em termos, por exemplo, da biodiversidade. Áreas florestadas, as margens dos rios, né? Determinados baías ou lagoas que secam, que são áreas potenciais da gente manter essa biodiversidade, esses recursos no futuro. E as áreas isso vai pegar fogo. Sim. Então, se nós protegemos, temos estratégia nesses lugares bem definidos, né? Aí nós podemos, então, direcionar toda a proteção do fogo para essas regiões. As outras regiões que ficar como você disse, o fogo sempre ocorreu. Sim. Vai ocorrer. Então, eu acho que com isso você diminui o prejuízo. Nós temos efetivamente trabalhando para a proteção de lugares que na hora que o Pantanal voltar ao normal da sua inundação, então existem condições para que ele possa se recuperar. E uma coisa que a gente escutou em alguns comentários, fizemos várias matérias falando sobre os incêndios, mostrando a situação da devastação em várias regiões, em vários municípios aqui do nosso estado. E algumas coisas que as pessoas perguntam está relacionado ao fato de algum dia, por
por alguma ocorrência, talvez por conta da seca extrema, outra vez por conta dos incêndios, do Pantanal acabar, do Pantanal ser destruído por esse período, existe algum estudo, alguma pesquisa que possa dizer que daqui a uns anos, talvez um século ou um pouco mais, ou um pouco menos, o Pantanal vá acabar de fato, a gente vai perder esse bioma, ele suma do mapa? Uma das coisas interessantes é quando você estuda geografia, né? Aí você começa a entender como é o Pantanal. Sim. Então nós temos uma região alta como essa e dentro de uma região climática que é bem pronunciado a seca. Nós temos aqui ao lado nosso, na Bolívia, no Paraguai, que é o Chaco, é extremamente seco, árido. Tanto é que o que predomina são plantas espinhosas, cactos, né? E nós temos lá no extremo do Brasil a Caatinga. Então nós temos um corredor que passa por cima do Pantanal, pega e chega até lá. Tanto é que a gente quando estuda, quando analisa, nós temos indícios desse corredor mais seco. Tá? Bom, o Pantanal tem água, então por que o Pantanal tem água? Porque ele afundou. Ele é uma pia, tá certo? Dentro disso. Sim. E coleta a água dos pontos altos do Planalto que tem mais umidade, chove mais. O Pantanal não tem nascente. Então ele precisa dessa água. Então pode estar um clima seco, mas ele tem a água que veio dessas outras regiões e inundou. Né? Bom, a grande preocupação nossa é que com as mudanças climáticas predomina esse período de conexão seca. Foi muito bem explicada durante o evento, né, que nós tivemos na semana passada, pelo Dr. Padovani, por pesquisadores da USP que trabalham com mudanças climáticas, explicando. Bom, sempre houve isso. A umidade chega mais próxima, estrangula essa conexão de seca, o Pantanal tem água. Agora, quando a umidade que vem da Amazônia não fica próximo de nós, diminui a chuva na nossa região e aí estabelece essa conexão de seca, o Pantanal tem seca. Sim. Então, o que é que nós precisamos? Aí nós temos que, cada vez mais, o desmatamento das nossas regiões, a destruição das áreas úmidas, destruição de nossos rios, isso agrava. Então nós temos que dar um olhar para podermos salvaguardar. Eu acredito que o homem inteligente, ele não vai querer se destruir. Ele vai ter que entender que as coisas estão acontecendo numa rapidez muito grande. Sim. Então nós temos sim que investir e tomar atitude em termos de proteger essas áreas que são as cabeceiras dos rios que vêm para o Pantanal, porque ali tem umidade. E estabelecer com restauração, em termos de recuperação de determinadas florestas, que vamos ter que investir em reflorestamento mesmo, né? Para que nós possamos assegurar. Então, considerando, por exemplo, a última análise do DEMADEM, que é um órgão brasileiro que estuda essa parte de desertificação, Sim. ele coloca o Pantanal, uma área do Pantanal, como uma área problemática. É justamente a área onde tem areia. Então, se tirarmos a cobertura vegetal dessas regiões, há uma possibilidade. Sim. Mas eu acredito que nós vamos acordar e tomar atitudes. É que em tese também é um pouco difícil de acontecer dessa água toda sair do Pantanal, pelo que você explicou. A gente tem sim uma região de seca muito grande passando, mas o Pantanal recebe água de outros rios, então teria que ser um acúmulo de destruição no caso, né? Seria a destruição dessa vegetação do Pantanal e a destruição desses rios também. Rios, e nós temos que fazer tudo para a água permanecer mais tempo no Pantanal. E uma situação grave que ocorre hoje, né, que a mídia e muitos editoriais tentam, de alguma forma, colocar a comunidade científica
como se não fosse de fato o que ela está dizendo, é a situação da dragagem do Rio Paraguai. Neste momento não tem condições de fazer transporte viário, porque o que segura a água dentro do Pantanal, porque o Rio Paraguai, toda essa água vai para essa região, é a sinuosidade do rio, Sim. então, tá? Porque ele tem baixa declividade, e nós temos também, que na ciência chama controle geomorfológico. É como se fossem umas costelas que atravessam o rio de rocha. Então isso segura, são represas bem no fundo do rio. Sim. E isso, hoje nós sabemos, até semana passada, o Rio Paraguai estava 60 centímetros negativo. Significa que se atravessa a pé. Então, neste momento, não tem condições, mesmo se dragar, não tem água. Vai o quê? Fazer correr a água que ainda existe, né? Mesmo pouco, de uma forma muito rápida. Então, aí a secura para toda a região torna-se muito maior. E isso, então, é uma luta daqueles, nossa, por exemplo, contra aqueles que querem o dinheiro a qualquer custo. Isso os pantaneiros têm que prestar atenção, matogrossenses, tanto nós como o Mato Grosso do Sul, tem que prestar atenção. A população precisa saber disso, né? Porque só vai, aí sim, isso são atitudes de desenvolvimento que vai trazer a morte do Pantanal. Entendi. Kátia, pelo que a gente está conversando aqui, pelo que a gente acompanha também de dados, de pesquisas que vêm sendo feitas, inclusive até por vocês do Instituto também, a preservação dessas áreas úmidas parece ser uma luta constante, tanto que vocês realizaram um congresso aí na última semana para tratar um pouco melhor sobre esse assunto. Quais ainda são, você já citou alguns aqui, mas acho que talvez dê para elencar outros, quais ainda são os principais desafios para manter essa preservação dessas áreas úmidas, desses ecossistemas, especialmente aqui na região nossa do Pantanal, sempre trazendo um pouco a visão para cá também. O que falta para a gente ainda dar continuidade na preservação desse bioma? Primeiro é reconhecer que existe área úmida. Sim. O que é uma área úmida? Eu digo assim, de uma forma bem fácil para a população. Todos nós, apesar de sermos urbanos, um dia, uma hora, a gente põe o pé lá na natureza. Sim. Seja para acampar, seja para pescar, seja para visitar um parente, de qualquer forma, né? Ou por ter propriedades, sítios. Aqueles lugares que na época que está chovendo, suja seu pé, que seu carro não pode passar porque atola, é uma área úmida. Então tem brejos, tem lagoas rasas, tem as veredas, né, os campos úmidos. Então isso existe em toda a nossa borda. E o Pantanal, ele todo é uma área úmida. Nas regiões que são as cordilheiras, que hoje não inundam, um dia foi inundada. Ali ela é formada pelo um rio, milhares, milhões de anos atrás, que correu e depositou aquela areia, aquele solo naquela região. Então, toda a formação do Pantanal, tudo que existe no Pantanal, foi um produto da água, do sedimento que veio da parte alta, que formou esse presente que nós temos. Então, se você fala, Kátia, o que falta? Olha, nós temos legislação, mas a legislação não é cumprida. Então, a produção de Mato Grosso, em termos de grãos, de carne, né, eles têm um uso desses espaços inadequado. Mas, para a produção de grãos, você precisa de água. E com esses períodos secos, nós vamos precisar de água subterrânea. Sim. E são essas áreas, as áreas úmidas, que são verdadeiras esponjas que absorvem a água do período chuvoso, guarda por um tempo e depois vai
levando para o lençol freático ou para os rios. Sim. E nós temos uma preocupação muito grande, porque hoje nós estamos todos para uma agricultura mais tecnológica. Sim. Então, o uso de pivôs tem sido importante para poder ter safras a mais. Não somos contra isso. O que nós somos contra é a descaracterização, os impactos que causam as áreas úmidas. Porque se você destrói, manda drenar as áreas úmidas, para depois você pedir outorga para usar a água subterrânea, então tem alguma coisa aí. Não faz muito sentido. Muito sentido. Não é inteligente, pelo menos a meu ver, né? Sim. E a gente já sabe, por exemplo, o Guarani já está sendo comprometido. O maior reservatório de água doce. Água doce é fundamental para a nossa vida. E ele já está com um certo comprometimento. Já está com certo comprometimento, porque não é só... ele precisa de recarga, né? Então, se não está tendo a recarga, é sério. E o outro é a poluição, porque não tem um controle, um monitoramento. Isso são coisas que o órgão do Estado de Meio Ambiente deveria estar monitorando a qualidade da água, o estoque da água, né? E assim por diante. E nós não temos estudos sobre isso na nossa região. Né? E Kátia, só para a gente finalizar, eu queria que você contasse um pouquinho, agora falando sobre o evento que houve na semana passada, né, que era o congresso para falar das áreas úmidas, da reunião que vocês tiveram desse congresso. O que vocês tiraram, talvez, de maior preocupação ou de alerta para a população, para as entidades, para os órgãos públicos competentes? O que a gente pode estar um pouco mais atento depois dessa reunião que vocês tiveram, desse congresso sobre as áreas úmidas? Olha, foi uma reunião espetacular do ponto de vista científico, porque reuniu pessoas de todo o Brasil, né, de Roraima, Rio Grande do Sul. Foram cerca de 95 pesquisadores, se eu não me engano. Isso do livro, né? Exato. Mas ali nós tivemos um volume bem maior, porque desde pesquisadores, estudantes, gestores, né? Então, isso enriqueceu muito. O que é mais preocupante? Que ali nós tínhamos pessoas de notório saber, pessoas de longo tempo trabalhando, estudando, né, as áreas, desde da costa, dos mangues, sabe, das lagoas costeiras, dos recifes de corais, né, e até o que nós chamamos interior. São pessoas do Nordeste e do Sul. A gente viu a grande preocupação dos pesquisadores do Rio Grande do Sul com essa inundação que teve. Sim. E ali, enquanto nós vamos ter seca, eles vão ter esse tipo de situação de excesso de água. E a preocupação é como alertar o Estado do Rio Grande do Sul de que isso vai acontecer e que precisa proteger muitas áreas nascentes que estão na parte alta, porque se ele absorve a água, diminui a quantidade quando chega no rio. Essa esponja vai segurando, só que destruindo, a água chega... Não tem como formar uma barreira. Né? Não tem. As barreiras naturais são destruídas. Além de tudo, perde-se o solo. Você tem o terreno, mas você não tem o solo. Sim. Certo? Então, isso é a grande preocupação desses pesquisadores de lá. Nós vimos pessoas, por exemplo, de Goiás, Tocantins, preocupados com o avanço também, tanto da agricultura, das plantações de eucalipto sobre essas áreas úmidas que são campestres, muitas vezes, lagoas rasas, que um período ela pode secar, mas outras vezes ela está ali. Mas o papel dela, o funcionamento dela está ali, né? Para quem não entende, não percebe isso, mas essa é a função. Então, há uma grande preocupação com a entrada de animais para essas áreas, porque eles destroem mesmo, fazem valas e drenam e secam essas áreas. Então, precisa saber utilizar esse tipo de ambiente. Espaço, Gente, nós temos um avanço tão grande em tecnologia, por que a gente não aplica adequadamente?
Sim. né? Então, o que nós vimos? Existe mas existe ainda uma vontade de querer salvar esses espaços, né? Da Amazônia até o Rio Grande do Sul, né? Você viu no semblante das pessoas a tristeza quando eles contavam como que estava a situação, o fogo na Amazônia, lugares que as pessoas pesquisaram o tempo todo, a vida inteira, chegou, não tinha mais nada. Perdeu tudo. Né? Você pensar a Amazônia perdendo, tá, uma cobertura vegetal que é densa, né? Áreas de mangue queimando, sabe? Então, mangue, o que é toda a região produtora de crustáceos, Sim. de peixes, do caranguejo, do camarão, sabe? Então, isso a gente ficou um pouco comovido, né? Comovida de ver essa tristeza interna das pessoas diante dessa falta de olhar dos brasileiros, não só dos nossos políticos, Sim. mas dos brasileiros em geral, da nossa sociedade, diante desses cenários de mudança climática. Então, nós temos, importante saber escolher nossos representantes, né? Aqui a gente ainda tem uma possibilidade, né? Então, quem pensa nessas pautas, e nos próximos eleições a gente pensar primeiro qual é a pauta ambiental, porque isso decide a nossa vida aqui no Brasil. Se você vê a tendência, Cuiabá é ficar inabitável. Aí eu pergunto, você jovem, você vai investir comprando apartamentos aqui ou você pensa em ir para um lugar mais agradável? Para outro lugar, com certeza. Exato. Então isso nós temos que, de alguma forma, trabalhar para que não aconteça. Tá certo, Kátia. Queria te agradecer. Obrigado por essa entrevista, obrigado por esses esclarecimentos. Se você quiser deixar um recado para o pessoal que vai nos assistir. Eu quero mesmo. Fica à vontade. Bom, eu sou matogrossense, eu sou pantaneira, então eu tive a oportunidade de ter professores da região, antes de eu ser uma pesquisadora, Sim. que me mostraram as belezas, curiosidades, sabe? Aqueles detalhes que só quem viveu por muitos anos no Pantanal sabe o que você buscar de curiosidade, né? Então, eu quero que isso daí permaneça para outras gerações, né? Porque eu tive a semana passada, de alguma forma, descansando no Pantanal e pude ainda observar a beleza. Apesar de toda essa parte negativa, ainda tivemos a oportunidade de ver coisas maravilhosas. Casais de ariranha, sabe? Pescando para os filhotes, e aquilo é uma coisa encantadora. A natureza, né? As capivaras nadando, sabe? As onças, né? Toda lá se enfeitando, fazendo poses, né? Que exato, com seus filhotes, sabe? Caçando. Então, isso nós temos que cuidar. Então, minha mensagem para nós matogrossenses, nós que vivemos na região, nós temos que cuidar disso o mais urgente possível. É isso. E assim chegamos ao fim de mais uma entrevista no Repórter MT. Esses e outros conteúdos você confere no site repórtermt.com. Até a próxima! Acesse sejaamigo.com.br e conheça os planos. Amigo, viva conexões reais!